Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, o que nós pedimos a Deus? Trabalho, dinheiro, saúde. E se nós já tivermos tudo isso? Trabalho, dinheiro e saúde. Nós pedimos fé? Pedimos proteção? Pedimos sabedoria? Será que uma pessoa com trabalho, com grana no bolso, com saúde, essa pessoa lembra-se de Deus? Será que uma pessoa com muitos bens, com muitas diversões, com muitos compromissos, ela lembra de Deus, ela busca Deus? Acredito que sim, mas são poucos, pouquíssimos. São poucos porque somos iludidos a pensar que as riquezas materiais e o bem-estar nos tornam felizes. Somos iludidos a pensar que as coisas materiais e o poder nos transformam em pessoas realizadas. Somos iludidos a pensar que pessoas com trabalho, dinheiro e saúde não precisam de Deus. Na realidade, nos falta uma coisa importante: sabedoria. Nós não temos sabedoria porque estamos escravos das coisas que se acabam. Somos escravos das coisas que enferrujam, das coisas transitórias. A mensagem de hoje é a sabedoria de Deus e as coisas transitórias, ou as coisas que se passam, as coisas que se acabam. O texto, Tiago 1, de 5 a 11, diz assim: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres, ou em meio aos seus trabalhos. Existe um ditado que diz: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. O pouco, na minha visão externa, é uma dificuldade. O pouco, para muitas pessoas, é pouco mesmo. É uma condição de falta, de dificuldade, de adversidade, de dificuldade de se sustentar e sustentar a família. Mas ficamos, segundo esse ditado, conformados ou felizes porque temos a Deus. O muito parece exemplificar uma condição de riqueza, de uma fartura. Quando falamos em riqueza e fartura, imediatamente nos lembramos da parábola do rico e do pobre, que, consequentemente, também lembramos da dificuldade do rico em ser salvo por Deus. Eu queria externar uma situação diferente, nem rico nem pobre, mas suficiente. Eu acredito que não existam apenas duas condições ou duas situações, rico e pobre. Existe uma outra, suficiente, nem passando por dificuldades e nem nadando em dinheiro, mas suficiente. Suficiente para entender que nós podemos louvar, adorar e agradecer a Deus por tudo que Ele nos dispõe. Suficiente para esperar o tempo certo e usar esses recursos que Deus nos abençoa. Suficiente para ajudar. Suficiente para agradecer a Deus porque ajudou outra pessoa. Suficiente para não lastimar e nem tampouco se exaltar. Suficiente para dizer: Deus é maravilhoso porque sempre olha para nós em todas as situações. Queridos, ditados e provérbios no mundo nem sempre expressam a verdade das nossas vidas. Existe no mundo o pouco sem Deus e o muito com Deus. Existem pessoas na miséria
e sem querer a servir a Deus. Existem pessoas nas riquezas que são servos do Pai Celestial. Não podemos literalmente ligar uma condição favorável ao inimigo e nem tampouco relacionar uma condição de pobreza a Deus. Existem pessoas e pessoas. O dinheiro é a razão ou a raiz de todos os males? Sim, mas somente quando nós deixamos ele dominar o nosso coração. O muito, o pouco ou o suficiente tornam-se sem importância quando o nosso coração não é servo de Deus. Se tornam pouco quando o nosso coração não é temente a Deus. O texto de Tiago fala sobre sabedoria e coisas transitórias. Ele fala sobre sabedoria e mudanças na vida de pessoas, sejam elas ricas ou não. E Tiago fala sobre esses dois tipos de pessoas que podem enfrentar adversidades, aflições de maneira igual ou diferente. O pobre deve ficar contente ao melhorar de vida e o rico deve sentir o mesmo quando ele piora de vida. Seria incoerente essa fala? Ora, se Deus permite que seu servo pobre passe por momentos difíceis, esses momentos deveriam aperfeiçoar o seu caráter. Senão, fica difícil se nós não aprendemos nas dificuldades, na bonança é mais complicado. O homem rico pode também gloriar-se quando uma aprovação o abate, porque as provações lhe mostrarão que a vida é curta e que ele, em seus caminhos, em seus pensamentos, deve sempre adorar a Deus e não a si mesmo ou ao dinheiro. O nosso caráter muda quando nós enricamos ou somos ricos? A nossa personalidade muda ao ficarmos pobres? Feliz o homem que persevera na provação. Tiago não fala feliz o homem pobre ou feliz o homem rico. Ele diz feliz o homem. A aflição vem para todos. Qual que suporta com mais fé? O rico ou o pobre? Tiago nos dá instrução de como enfrentar dificuldades e a necessidade de uma visão espiritual e de fé. No fim, ele diz: pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A condição rica ou pobre não deveria mudar a nossa condição diante de Deus. Qualquer que seja a condição do homem, o tempo passa e todos nós morremos. Tudo que nós tínhamos ou temos transforma-se em nada. A não ser que rico ou pobre nós tenhamos perseverado na provação, porque o seu Senhor, o seu Deus não é o dinheiro, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perseverar em adorar a Deus para receber o que realmente importa após a nossa existência, a coroa da vida. Que Deus nos abençoe.